Aula de História, tema Período Neolítico, parte 2. Bom, gente, como vocês sabem, na semana passada nós falamos sobre o período Neolítico. A gente falou sobre algumas características e hoje nós vamos continuar falando sobre o período Neolítico. Gostaria de iniciar nossa aula com uma frase que é de Robert Cullen e diz: "O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia." Então, que vocês possam iniciar aí essa semana, né, entendendo que o sucesso, ele só é obtido através dos pequenos esforços, né? É conquistado dia após dia. Então, nesse dia que você possa se dedicar ao máximo, dar o máximo de si, para que tenha êxito no seu aprendizado. Então, se esforce, porque são dos pequenos esforços que a gente repete, né, o dia após dia, que a gente obtém o êxito. No caso de vocês, o aprendizado, né? Assistam às videoaulas, interajam no grupo, realizem as atividades, se esforcem. Tudo é conquistado por esforço. E vamos lá para a nossa aula de hoje. Principais mudanças e conquistas do período Neolítico. A partir de agora, nós vamos falar sobre as principais conquistas e mudanças que ocorreram nesse período, e uma delas foi a Revolução Agrícola. E a Revolução Agrícola, ela ocorreu, né, há cerca de 10 mil anos atrás, antes de Cristo, no período Neolítico, e nessa época, os primeiros hominídeos, né, eles migraram, né, do sistema de caça e coleta para a agricultura, né? E esse período, ele foi um longo processo de desenvolvimento, né, por parte das pessoas que viviam naquela época. Não foi um processo rápido, foi um processo lento, mas que trouxe grandes avanços. Podemos destacar também que contribuiu, né, para a agricultura, para a Revolução Agrícola, foi a sedentarização, porque no período paleolítico o homem ele era nômade, então ele vivia se mudando de lugar para lugar. Mas com a sedentarização, quando eles passaram a fixar-se em um só lugar, então a agricultura ela passou a ser possível, porque eles passaram a viver em aldeias e a partir daí eles puderam criar animais, né, investir na domesticação e criação de animais. Eles puderam entender, né, o processo da produção de alimentos. Não só entender, mas esperar, né, preparar o solo, semear e colher. Então, tudo isso só foi possível após eles se sedentarizarem, ou seja, passarem a viver no mesmo local. Construção de casas. Uma outra mudança que ocorreu no período neolítico, que foi muito significativa, foi a construção, né, de moradias. Eles viviam em cavernas, né? Então, a caverna, ela não era mais o lugar ideal para eles habitarem, né? Então, foi muito útil nos tempos, né, do Paleolítico, quando eles viviam se mudando. Então, eles se abrigavam nas cavernas para passar o frio. Mas no Neolítico, né, a sedentarização exigiu deles a construção de casas feitas, né, de madeira. Tinha outras casas que eram feitas de barro, outras eram feitas de adobe, né? Mas eles passaram a construir as moradias próprias deles, né? E isso fez surgir também os primeiros traços da arquitetura, que a gente vai ver mais à frente. Vocês podem observar as construções, né? Eram bem assim primitivas, né? Cabanas realmente construídas muitas vezes de pedra, outras vezes de palha, utilizavam madeira, enfim, eram bem ainda primitivas os conceitos que eles tinham de arquitetura. Primeiros traços de arquitetura. Com esses primeiros traços, nós podemos observar aí algumas construções que foram surgindo, né? Os nuragues. Os nuragues, eles eram construções edificadas em pedras. E muitos estudiosos acreditam que eram como se fossem moradias. E essas construções, elas eram feitas de pedra sobre pedra e não tinha nenhuma composição que desse liga para ficar uma pedra entre a outra, eram apenas pedras sobrepostas. Dolmens. Bom, gente, os dolmens, eles eram pedras fincadas no chão
e uma pedra ficava sobre ela. Geralmente era mais ou menos dessa maneira aí. Eu coloquei a imagem para vocês verem. E muitos estudiosos acreditam que eram pedras que muitas vezes serviam para sacrifícios em rituais religiosos. Outros acreditam que eram apenas túmulos. E as opiniões dos estudiosos divergem entre si, porém, essas construções representam aí os primeiros traços da arquitetura que surgiu na época do período neolítico. E como era, né, a economia do período neolítico? A economia do período neolítico, gente, ela era uma economia de produção, né? E a descoberta da agricultura e também a domesticação de animais, elas fizeram com que os homens passassem a produzir os seus próprios alimentos e praticassem uma economia de produção. Então, antes, no período paleolítico, a gente via que o homem ele era caçador e coletor. Ele também pescava, né? Isso servia como sobrevivência. Porém, no período neolítico, o homem ele não era mais um mero caçador, um mero coletor de frutos, mas ele passou a observar a natureza, né? Ele passou a plantar, a semear, ele passou a observar o tempo, né? Esperar o tempo para colher o fruto e também domesticar os animais. Então, esse foi um grande avanço, né? Ele passou a plantar para colher e se alimentar. Então, foi um grande avanço que houve no período neolítico na economia. Falando ainda de economia, né? A economia produtora, em que ela se baseava, né? Baseia-se na produção de alimentos pela agricultura e domesticação de animais, né? E também produzia-se ainda o artesanato. Então, assim, por que a economia de produção, né? Ela era baseada em quê? Na agricultura, né? Através da agricultura que havia a economia de produção. Nessa época também o homem passou a fazer trocas de alimentos, né? Então, passaram a ter uma relação social. Como eles já viviam em aldeias, né? No período neolítico, com a sedentarização, eles passaram a viver em aldeias, né? Eles passaram a trocar aqueles produtos que eles produziam. Então, isso gerava uma certa economia, né? Uma economia de produção também, de troca, né? Isso também incluía a produção de artesanato. A agricultura no período neolítico. Ainda falando sobre a agricultura, porque ela foi um marco no período neolítico, né? Só para complementar o slide anterior, né? Que falava sobre produção de artesanato. Com a prática da agricultura, né? Como eu já falei anteriormente, que ela possibilitou o plantio e a colheita de sementes, ela também influenciou a produção de peças. Peças essas que eram feitas de argila, que era utilizada para armazenar a produção dos alimentos, né? Ou seja, eles colhiam, faziam as colheitas e armazenavam os produtos que eles colhiam nessas peças, né? Então, isso influenciou também o artesanato. Até no artesanato, a agricultura, ela influenciou. Então, ela foi um grande marco no período neolítico, onde o homem passou de caçador-coletor, né, para agricultor e movimentou a economia. Arte no período neolítico. A arte, gente, durante o período neolítico, ela teve muito presente, né, nos acabamentos dos utensílios que eram utilizados no cotidiano dos grupos, né? Eram desenhos abstratos e que representavam a vivência desse período. Os traços humanos que apontavam, né, os movimentos e também a agilidade que eles obtiveram eram muito marcantes nesses desenhos. Eles eram feitos nas cerâmicas e eles tornaram-se as principais fontes históricas que se tem para o estudo daquele período, né? O uso da pedra polida, que também a gente conhece o período neolítico como o período da pedra polida, né? O polimento das pedras, né, fez parte presente na arte, né? O ser humano, ele pôde valer-se das figuras também geométricas, né? As pedras, elas serviam para as cerimônias religiosas, né? Eu destaquei essa imagem para vocês verem, né? A importância que eles tinham, eles davam, né, aos monumentos, às pedras, que muitos acreditam que eram utilizados em cerimônias religiosas, né? Então, após o sedentarismo, né, a prática da atividade agrícola, a terra ela tornou-se muito importante e ela ganhou um significado muito grande, né, na vida dos homens neolíticos daquele período.
Os rituais, eles eram feitos como uma forma de pedido aos deuses, ou, né, invocação de forças sobrenaturais para que tivesse um êxito grande aí nas colheitas, né? Naquela época também a morte, ela se inseria nas práticas religiosas, né? As cerimônias, elas eram feitas junto às pedras, né? Como um cenário que eu mostrei na imagem para vocês verem, né? Quando algum integrante do grupo morria. Então, a partir daí apareceu as celebrações de funerais, né? Então, gente, é isso, né? É o resumo aí da parte 2 do período neolítico. Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado da aula. Na próxima semana nós vamos falar sobre a idade dos metais, né? E qualquer dúvida vocês podem perguntar. Eu vou deixar uma atividade bem simples para fixar aí o conteúdo. Tenham todos um excelente início de semana e nós os vemos na próxima aula, tá? Tchau, tchau. Tenham todos uma ótima noite.